Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Queria nessa noite trabalhar com você uma palavra que está no meu coração há alguns dias, sobre dias que vivemos, onde as pessoas buscam ser muito reconhecidas, né, irmão? Eu acho que o ser humano, um dos grandes problemas do ser humano é a vaidade. Ele busca muito ser elogiado. Eu não estou falando que não é errado elogiar, né, irmãos? Eu acredito que, acho que foi o pastor Zimar esse dia que escreveu algo no Instagram dele, que a honra é uma via de mão dupla, de verdade, né? Eu honro o Jean me honra. Eu acho que a honra sempre tem que existir no meio de nós. E é legal quando você faz algo e alguém diz: bacana, continua fazendo isso. É ótimo, eu acho que isso tem que acontecer. Pastor, mas se ninguém fizer? A Bíblia fala que se você não receber galardão de ninguém, esse galardão vem do alto. Então, o Senhor está vendo, o Senhor está reconhecendo isso. Quando eu estava aqui adorando aqui, né, eu olhei os meninos no altar e me veio à memória uma imagem que eu vi esses dias de um amigo, pastor Abimael, no Uruguai, né? O pastor Abimael está no Uruguai há 15 anos. E a igreja dele até um ano atrás tinha 15 membros. Ele está lá no Uruguai há 15 anos porque ele recebeu uma palavra de Deus sobre largar a vida dele no Rio Grande do Sul e para o Uruguai com a esposa. O filho cresceu, se tornou um grande músico, mas saiu da igreja, foi fazer missão em Curitiba. Às vezes o cara pensa, né, agora meu filho vai crescer, né, Gilberto? Vai assumir o lugar. E o filho cresceu e teve uma palavra e foi ser missionário. E esses dias eu vi a igreja dele com mais pessoas. Acredito que a igreja dele está mais ou menos como a nossa, assim, sabe? Hoje tem faltando algumas pessoas aqui, mas acredito que hoje está como a nossa, assim. Só que ele está há 15 anos no Uruguai. E a gente para pensar, a pessoa abre uma igreja, né, e visão, e coach, e está cheio, e batiza 300 pessoas, como muitas igrejas fazem. É bacana. Mas será que aquele cara que está batizando 300 pessoas é mais conhecido em Deus que o pastor Abimael? De verdade, gente, eu conheço o pastor Abimael. Pensa um homem íntegro, justo, correto, um pastorzão de ovelha, um homem como poucos homens, de um coração, sabe? Eu queria dar o tema dessa mensagem: nem todos os conhecidos serão reconhecidos. Nem todos os conhecidos serão reconhecidos. E muitos homens desses dias buscam reconhecimento. Eu digo que isso aqui é ótimo, mas isso aqui revela o coração de muitas pessoas. Porque às vezes, irmãos, o rei Agur, em Provérbios 30, ele fala uma coisa: afaste de mim a mentira e a vaidade. Por que Agur escreve isso? Porque ele sabia que ele era um homem vaidoso, e sabia que dentro dele morava um homem mentiroso. Então lá em Provérbios 30, se você ver, está lá: palavras do rei Agur, duas coisas te peço antes que eu morra, afaste de mim a mentira e a vaidade. Porque isso estava no coração de Agur. E muitos que estão vendo, que acham que os homens estão agradando, Deus não está agradando, porque tem chegado a lugares desagradando Deus. Homens que, para ser promovido, derrubam o outro. Quanto, irmãos, que a gente trabalha em empresa vê isso? Quem trabalha em empresa maior ou menor, aquele irmão que puxa saco do chefe o tempo inteiro ali, não querendo crescer, mas querendo derrubar aquele, vai lá e faz uma proposta para o patrão: ó, deixa eu te falar, ele ganha 8 mil, né? Paga 5 que eu faço o que ele faz. Irmão, está cheio disso. Então, os homens podem estar elogiando, só que Deus não está reconhecendo. E o importante nos nossos dias é sermos reconhecidos pelo Senhor. Nós vamos agradar o Senhor. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus estava falando isso, irmãos, há 2000 anos atrás. E como tem nesses dias, né? Como não só na igreja, mas em todos os lugares. Jesus já falava sobre isso: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Sabe, assim, palavras da tradução NVH, nova versão do Humberto: você não planta jabuticaba e nasce goiaba. Pode demorar 20 anos, mas vai nascer o quê? Jabuticaba.
Então você escolhe o que plantar, a colheita é certa. Coisas que eu fiz a minha esposa, falar, amor, mas você fez isso há 5 anos atrás, mas eu plantei, e o tempo daquilo ali ser curado, o tempo de ser restaurado é um processo. Então na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, as coisas que nós plantamos são muito sérias, mesmo que fale, não, mas eu arrependi, agora eu mudei, mas é um processo até aquilo mudar. Não é assim, ó, Shazam, estrala os dedos e muda, não é, está dizendo sobre isso. E o verso 18 diz, não pode a árvore dar maus frutos, nem não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então se nós que somos cristãos, não pode sair de nós, da nossa boca mentira, não pode sair da nossa boca palavrão, não pode sair da nossa boca conversas que não agradam a Deus, porque você conheceu a Cristo e se tornou uma boa árvore. Se você antes de conhecer Jesus for uma má árvore, mas agora em Cristo, você não pode mais gerar isso. Não está dizendo, irmão, de frutificar, ganhar vida, irmão, está dizendo da sua conduta, do seu caráter. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roubes mais. Nova criatura, não volta a beber. Nova criatura, não volta a fumar. Nova criatura, não volta a trair. Nova criatura, não volta a comprar e não pagar. Pastor, não interessa, você fazia, peraí, agora não faço. Pastor, mas você não sabe o problema que eu tive nas minhas finanças. Então você vai procurar quem você está devendo e vai falar, olha, eu tive um problema, eu não consigo te pagar. Essa pessoa não vai gostar, mas você foi lá dar uma satisfação, porque agora você é uma nova criatura. O verso 19 diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. E esses frutos que eu estou falando, irmãos, são frutos de transformação, não são frutos de multiplicação, nós vamos multiplicar, não, irmão, é um fruto de quem você é. É isso que Jesus está falando. Verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai é abandonar as coisas passadas, eis que as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. É o primeiro passo. O segundo passo é morte de você mesmo, e o terceiro é cumprir o que Ele te falou. O que Jesus tem te falado para fazer? Primeiro, você abandona a sua vida que você tinha, primeiro passo. Segundo, você vai se transformando em nova criatura. E o terceiro passo é que agora Ele vai começar a te pedir coisas. Ele vai começar a pedir seu tempo, Ele vai começar a pedir para você abrir mão de fazer uma coisa que você gostava. Ele vai começar, a hora que você vai lá ver aquele jogo, Ele fala, vem ficar comigo. Você já abandonou o pecado, já abandonou o vício, já abandonou o cigarro, mas agora Ele está te pedindo coisas que estão além. Ele começa a pedir para você, faz um jejum nessa manhã. Você acorda na sua casa, tem uma mesa de café da manhã, que você senta, Jesus fala, hoje eu vou ser o seu pão da vida. Você tem vontade de comer? Já passou por isso, irmão? Como eu passo por isso? Você vai sair para passear com a sua esposa um dia, você vai ter que falar para ela, amor, não posso ir porque Jesus está me chamando. E, esposa, tenha sabedoria, passei no outro dia. Às vezes você pode estar pronto, pode estar arrumado, e mulher demora a arrumar, né, irmão? Mulher às vezes faz uma maquiagem, faz uma coisa a mais. Mas se seu marido, quando for saindo, falar para você, amor, eu não posso sair porque Jesus está me chamando, comece a falar, tá bom, amor, nós vamos outro dia sair. Ele vai começar a te acordar nas madrugadas e falar, vem estar comigo, eu quero ouvir, eu quero te ouvir, vem me ouvir, pastor, mas eu acordei para lá e Deus não falou nada. De verdade, não falou, Ele só queria a sua presença, Ele só queria você lá. Quantos de nós maridos vamos estar com a esposa e a esposa fala e a gente não fala nada às vezes, não é? Só ouve a esposa, às vezes, não é assim? Né? Fala, é verdade, amor, né? Ouve, a mulher quer falar, quer contar, e às vezes também Jesus quer que você conte algo para Ele. Você conta lá, isso aqui não fala nada, mas Ele queria você lá. Isso é começar a entrar num novo ambiente com Deus. E o verso 22 diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome nós expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Sabe uma certeza que todo cristão precisa ter? Todo cristão ele tem que ter uma convicção da salvação.
se você é uma nova criatura, se você é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, que tem gerado fruto do Espírito, que tem gerado fruto de arrependimento, você tem que ter uma convicção da sua salvação. Sabe, você tem que ter uma certeza para onde eu vou morar com o meu Senhor. Essa é a primeira. O problema é aquele que pensa estar sendo salvo, reprovado por Deus com suas atitudes. Esse é o problema. O problema da figueira, no meio da videira, é que a figueira tinha folha, mas ela não tinha fruto. O problema não era a figueira, uma figueira com folha tem que frutificar. Quando Jesus vê uma figueira com folha, ele vai a ela, mas chega lá, não tem o fruto. Então o problema é a gente achar, irmão, nesses dias, que é a última Coca-Cola do mundo, irmãos, e está sendo reprovado por Deus. E fica falando, não, mas eu sou da igreja do Mevan, sou lá do pastor Luiz Hermínio. Você conhece o pastor Luiz Hermínio? Nossa, que palavra! Você tem que ver meu pastor. Mas não se trata do apóstolo Hermínio, se trata de mim e de você, porque Deus está medindo o pastor Luiz Hermínio, está medindo o pastor Douglas e está medindo a gente. E no dia lá do seu encontro com o Senhor, deixa eu te contar uma coisa, nem sua esposa vai estar, vai ser você e ele te conhece, ele sabe as suas atitudes, ele sabe se você está fazendo algo por vaidade. Tem muita gente na igreja fazendo coisa por vaidade, fazendo coisa para se tornar conhecido, fazendo coisa para os homens o vê-lo, e isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus, né, a maior riqueza de um homem não são os bens, a maior riqueza de um homem é dobrar o joelho e falar, meu Senhor, e ele falar, fala filhão, estou aqui. É um homem que se tornou amigo de Deus. Quantas pessoas nunca foram tão conhecidas, mas para Deus são filhos amados, obedientes e separados. Acho que há uns dias atrás, o apóstolo Hermínio, acho que nas primícias, chamou o pastor João, é um vídeo no Instagram, muita gente vê, apresentou o pastor João para as pessoas, falou, esse aqui é o pastor que me põe para dormir na casa dele. Ninguém conhece o pastor João que escreveu o livro, mas foi o homem que o ganhou, sabe, poucas pessoas conhecem o pastor Giovanni, mas é o homem que me ajudou na minha conversão. Então onde eu coloco os meus pés, o pastor Giovanni vai comigo, e eu acredito, irmão, diante do Senhor, que o pastor Giovanni é muito mais amigo de Deus do que eu, mas muito, irmão, não é pouco não, não é pouco não, que é o galardão dele com o Senhor, está muito maior que o meu, irmão. São anos e anos acreditando em pessoas que ninguém acredita, saindo de Uberlândia para Guari de moto, já de idade, então ninguém o conhece, mas o Senhor o conhece. E a minha pergunta nessa noite é, Deus está nos conhecendo? Deus está nos reconhecendo? Apocalipse 22:2 diz que, eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Então a gente pensa, irmão, que Jesus volta e vai ser todo mundo do mesmo jeito. Não vai. Cada um vai receber, irmão, segundo o galardão do seu trabalho, segundo o galardão daquilo que fez por Deus. Então quando a gente olha, irmão, um missionário lá sendo decapitado, é tristeza para todo mundo, mas para Jesus é glória. Imagina, irmãos, para nós é tristeza, um cristão morre, é filho de alguém, é uma criança, ou não conheceu, mas Deus está falando, vem para mim, bendito do meu Pai, você abriu mão da sua vida por mim, um homem apaixonado. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus é diferente do nosso, que o reino de Deus é o que se humilha, Deus exalta, o último é o primeiro. O que Deus tem para fazer é muito diferente dos nossos planos, e nós podemos estar fazendo muita coisa nesses dias que Deus não tem mandado fazer. Então a minha palavra nessa noite é de verdade entender se estamos sendo conhecidos, mas se estamos sendo reconhecidos. Pouco importa ser conhecido, irmão, o importante é ser reconhecido. Abra sua Bíblia comigo no livro, na carta a Filemon, capítulo 1, verso 22. E aqui eu quero falar de um homem que pouquíssimas pessoas falam dele, não é Filemon. Filemon já é alguém que ninguém fala. Esse homem está na carta de Filemon. A carta de Filemon, é uma carta que Paulo escreve a Filemon sobre um servo que roubou de Filemon, que prejudicou, e Paulo escreve essa carta a Filemon para receber esse homem de volta, não mais apenas como um escravo, mas como recebendo a mim mesmo,
E Paulo escreve e fala: Filemon, eu tenho muito crédito com você. Sei que se eu pedisse, se eu mandasse, você tinha que fazer, mas eu estou te pedindo. Sabe o que é isso? É uma carta de pai para filho, uma carta do Leônidas para o Miguel. Miguel, eu sei que se eu mandar, você tem que fazer, mas eu vou te pedir. Por quê? Porque o pai estão até parecidos, os dois de camisa preta, lá para você ver, ó. Que povo bonito esses pais e filhos. É isso, irmão, paternidade é isso. É dizer assim: eu vou te pedir, mas eu sabe que se eu mandar, né, tem que fazer, né? Isso é paternidade. Então, uma carta de um pai para um filho falando para devolver o lugar a Filemon que era dele. Mas não é sobre Filemon que eu quero falar. Verso 22. E juntamente, prepara-me também pousada. Paulo já mandou a carta a Filemon, ele está dando as saudações, né? Comunicados particulares. Primeiro ele mandou a carta, e aqui ele está dando comunicados particulares. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero pelas vossas orações, hei de ser concedido. Paulo está falando: eu vou voltar aí, prepara um cantinho para mim, quando eu estiver passando sua casa. Se fosse mineiro, fala: assa um pão de queijo aí, que eu vou chegar aí, nós vamos tomar um café junto, prepara esse lugar para mim. E o verso 23 diz assim: sauda-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ah, meu Deus, imagina o que é Paulo falar: sauda também Epáfras, que ele é meu companheiro de prisão. Aqui ele não está falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um homem, irmãos, que quando estava preso, o rei Agripa falou assim: ô Paulo, deixa eu te contar, eu te conheço, Paulo, de uma longa data, sei quem você é, você não precisa estar preso não, Paulo, sai desse lugar, nega esse Cristo, olha o que você está vivendo. Muitas vezes a nossa vida é assim, os amigos falam: rapaz, olha o que você está perdendo, olha como é que era a nossa vida. Tem uns que falam: vida desgraçada, estou perdendo o quê? Não é verdade, não se trata de riqueza e pobreza, mas às vezes o mundo não entende a escolha da gente. O mundo não entende como é que um cara que estava sempre bebendo na festa, às vezes até vai na festa, mas sempre fica quietinho no canto dele com a esposa, tomando uma Coca-Cola, e o povo fala: rapaz, esse cara bebe, não bebe, esse cara fuma. Nossa, ele está perdendo. Não está perdendo, ele está ganhando, irmãos. O mundo pensa que é perder, mas para nós é ganhar. Então Paulo está falando sobre Epáfras, companheiro de prisão em Cristo Jesus. O homem que Agripa falou para ele: Paulo, você é prisioneiro. Ele falou: Agripa, eu não posso ser prisioneiro, porque eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, se Paulo está falando que Epáfras é um companheiro de prisão, é alguém que é prisioneiro de Cristo. Ele está mandando, saudando esse homem. E o verso 4 diz: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então ele está falando que Epáfras é companheiro de prisão em Cristo. E olha os nominhos pequenos que está vindo depois: Marcos, Lucas, meus cooperadores. Marcos, que escreve carta na Bíblia, Lucas, que tem carta na Bíblia, são apenas cooperadores. E esse homem Epáfras? Você ouviu falar desse homem na Bíblia? Tem hora que eu leio a Bíblia, essa palavra pulou no meu espírito. Sobre isso, os homens que não foram conhecidos, mas foram reconhecidos por Cristo. Você lê a carta de Marcos, você lê a carta de Lucas, mas de Epáfras não tem carta nenhuma. E deixa eu te contar uma coisa: está nos braços do Senhor. Um homem que cumpriu a palavra, que cumpriu o chamado, que cumpriu o ministério. Você pode a vida inteira ser da igreja do apóstolo Hermínio e ninguém saber quem você é, mas você pode, irmãos, estar sendo um Epáfras nesse dia. Você pode estar sendo alguém que o Senhor está falando: aqui é um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus. Sabe o pastor, o antigo pastor do Gilberto, mais da Ju, já está no Senhor, da Vanessa, do Djair. Quando o Senhor recolheu ele, o apóstolo me mandou uma mensagem no grupo, falando: olha, hoje morreu um grande amigo em Uberlândia, morreu um grande amigo, um homem de Deus, um homem que eu tive muitas vezes na MCM com ele, pastor Amarildo, um homem temente. Irmãos, a gente não conhecia, eles eram da igreja, mas Deus conhecia, o Senhor conhecia. Não tem um livro do pastor Amarildo? Tem? Não tem. Só que, irmãos, Deus o reconhece.
E nosso galardão não está se as pessoas nos conhecem, o nosso galardão está se o Senhor nos conhece. Quem seremos nós quando nos encontrarmos com o Senhor? Ele vai falar: filho, servo bom e fiel, o que te dei para fazer você fez, você se gastou, você investiu, entra para o descanso eterno. Esse é o nosso galardão, não é se eu tenho um seguidor, 1000 seguidores, é se eu sou um seguidor de Cristo Jesus. É isso que importa. E hoje, nesses dias, o desespero de tantas coisas faz pessoas que começaram bem terminar mal. Homens que começaram igrejas tão bem, irmãos, mas por propostas, por multiplicação, por visão, por interesse, por negociar valor, acaba a vida mal. E aquele que um dia teve um chamado de Deus, pode no fim da vida ouvir: não vos conheço. Que nesses dias possamos, irmão, de verdade, ser pessoas reconhecidas pelo nosso Senhor Cristo Jesus. Verso 25: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e o vosso espírito. Amém. A carta de Paulo a Filemon, um mandato a receber de volta. Mas aqui, irmão, ele faz questão de no versículo 23 dizer: sauda-te Epáfras, meu companheiro de visão em Cristo Jesus. Se pararmos para pensar nesses dias, esse homem era um apóstolo. Epáfras foi o percussor da igreja de Colossos. Esse homem começou uma igreja, por quê? Porque a igreja não abre, a igreja nasce. Você abre padaria, você abre loja. Então essa igreja nasceu na casa desse homem. Nasceu na casa dele, a igreja de Colossos, os colossenses, né? Todas as cartas, né? Quero falar um pouquinho sobre isso. Essa igreja ficava na região de Frígida, na Ásia Menor, onde hoje é uma parte da Turquia. Era nesses dias. Essa igreja ficava a 15 quilômetros de Laodiceia. Foi importante ponto de passagem na rota comercial, principalmente na indústria têxtil. Então era uma cidade muito bem localizada geograficamente nesses dias, como Uberlândia é. Uberlândia é uma cidade muito bem localizada, tudo passa em Uberlândia, toda rota de caminhões, todos os transportes passam dentro de Uberlândia. Paulo escreve essa carta em sua primeira prisão em Roma, entre o ano de 60 e o ano de 62. No mesmo tempo, ele escreve a carta a Filipenses, aos Efésios e a Filemon. Essa carta foi escrita para uma igreja que estava no lar por volta de 6 anos. Então era um novo trabalho. Amém? Você crê nisso? Que esse homem estava começando algo novo ali. E como todo filho ministerial, há coisas que ele não sabia como fazer, porque todo pastor tem coisas que ele não sabe o que fazer. Tem coisas que ele sabe o que fazer, tem coisas que ele ora a Deus, e tem coisas que ele não sabe. Tem decisões que ele não sabe como tomar. E sabe quem ele vai consultar? O seu pastor. Então um pastor tem que ter um pastor. Eu tenho o meu pastor Douglas, o pastor Douglas tem o pastor Luiz Hermínio, e o pastor Luiz Hermínio tem o Danduque e outros pastores mais velhos, que são pastores deles. E os pastores desses caras, irmão, eles já se pastoreiam, né? Estão 80 e tantos anos, né, irmão? São amigos e se pastoreiam. Mas resumindo, ninguém anda sozinho. Ele tinha contato com Paulo, né? Ele tinha contato com algum de seus colaboradores, e um deles era Epáfras, que estava tendo problemas com a igreja de Colosso. Qual que era o problema dessa igreja de Colosso, irmão? Uma doutrina falsa, um falso ensino. Então Epáfras estava vivendo uma dificuldade na igreja, e ele não sabia como lidar com a dificuldade. Então ele manda uma carta a Paulo. O que estava tendo naquele tempo na igreja? Um falso ensino, diferente dos dias de hoje? Não, irmãos, não. Por que a nossa igreja, irmão, o que nós mais focamos, insistimos aqui, é a escola? Porque o Pentecoste, irmão, o Espírito Santo, ele vem. O batismo basta um cara dizer: o que me impede? Nada, ele vai e batiza. Mas o que vai ajudar esse homem, irmão, a passar pelo dia mal? É o fundamento, é o ensino. Então o que Epáfras vivia na igreja de Colossos eram os falsos ensinos. Mas só Epáfras via isso? Não precisa abrir. Olha o que Paulo escreve em 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo,
e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Persevera contentas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando de ganhos sem piedade, apartas de tais. Então Paulo escreveu também a Timóteo sobre o ensino falso. Em Filipenses 3:2 ele escreve: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e não nos gloriamos em Jesus Cristo, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não nos gloriamos na carne. Um dos maiores desafios daquele tempo e dos dias de hoje é combater o falso ensino da igreja. Pastor, eu estou ouvindo pastor fulano, estou ouvindo pastor, irmão, você ouve tanta gente, você não está entendendo nada, de verdade. Ou você ouve homens que têm uma linha de raciocínio, ou você ouve seu pastor, ou você ouve sua igreja, ou para de ouvir muita coisa, irmão, de verdade. Pastor, eu quero ouvir sobre ensino. Aí, tem homens, irmãos, que são irrepreensíveis, Hernandes Dias Lopes, irmão, esses não, Luciano Subirá, amém, querido, estou ouvindo esses caras, mas estou ouvindo o Zé da Couve ali, irmão, para de ouvir o Zé da Couve, ouve o pastor Douglas, um mestre do ensino, não me fala bem demais, irmão, radialista fala bem demais, radialista fala que, ó pastor, mas ele fala da Bíblia, irmão, um professor de faculdade, se você der um texto para ele, 1 João, ele vai falar desse texto como ninguém, mas a minha pergunta é, a vida dele é uma verdade? A vida desse cara condiz com o que ele está falando? Não congregue na igreja mais perto da sua casa, mas congregue na igreja mais perto da palavra. Congregue na igreja, querido, onde a vida de quem está ali é uma verdade, onde os líderes são a verdade, onde a palavra é uma verdade. Nem que você não vá todo domingo na igreja, irmão. Você, pastor, só tem dinheiro para ir dia sim, dia não, irmão. Prefiro. Mas não vai em lugares, querido, onde você sabe que aquilo ali não condiz com a palavra de Deus. Pastor, mas o meu pastor caiu, eu saí da igreja, irmão, procura outra igreja, ora para ele voltar, né, Leandro? Mas não pode parar porque alguém tomou uma decisão errada, não pode parar porque estão fazendo promessas na igreja, irmãos. Muitos crentes não vêm na igreja porque, infelizmente, vê coisas que não condiz. Mas nós, cristãos, irmãos, se um dia a minha vida não tiver condizente à palavra, eu vou deixar esse lugar, porque esse lugar aqui tem dono, esse lugar aqui é de Jesus. E eu prefiro, irmão, ser salvo fora do altar, que está no altar a vida inteira. E no dia do Senhor, Daniel, ouvi falar, não te conheço não, filhão. Sabe aquele povo do Mevan? Vai ser tudo salvo. Mas você, cara, então eu prefiro deixar, mas viver uma verdade. A carta aos Colossenses é um pedido de ajuda de um filho para o pai. Um recado do Senhor nessa manhã: não seja membro, seja filho. Não seja membro, irmãos, porque membro de igreja pode ter 200, mas vai ter poucos filhos, porque os filhos são aqueles que falam quem são. Sabe, as suas conquistas eu vou celebrar com você. Pastor, passei no vestibular, pastor, troquei o carro, pastor, fui promovido, irmão, eu vou celebrar com você. Mas de verdade, tem coisas que eu sei que você vai conquistar. Tem gente, irmão, que a gente olha no dom da pessoa e ela sai do lugar, a gente sabe que ela vai conquistar. Mas se eu quero saber é quem você é, qual o seu problema, qual a sua dificuldade, qual a sua limitação, porque eu vou prestar conta da sua vida. Então não adianta eu falar para Jesus, ele fez tanto, mas se eu não puder acessar a sua intimidade. Imagina o que foi a vida de Josué, quando Josué precisou circuncidar todos os homens. A circuncisão, irmãos, era no 8º dia, então era um bebezinho. Aqui nós estamos falando de homens de até 40 anos, que colocavam seus órgãos nas mãos de Josué, e o pastor Douglas já falou sobre isso por ser cirurgião. Com uma faca de pedra, ele acertava o prepúsculo. Pastor Douglas fala que por ser cirurgião, uma pedrada não era o suficiente, eram 2 ou 3, para que essa intimidade fosse tocada. Por que Josué teve que circuncidar todos? Porque os homens se aliançam com Deus, com Josué não venceriam batalhas. Você não vai vencer as suas batalhas frequentando uma igreja, você vai vencer as suas batalhas sendo filho de Deus, e não sendo membro, mas sendo parte do corpo de Cristo. Colossenses 1:3 diz assim: graças damos
ao Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo está escrevendo a eles: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Ele manda as primeiras palavras, uma carta de encorajamento ao povo. Ele está mandando uma carta presa ao povo, dizendo: olha, eu tenho celebrado, porque eu tenho ouvido quem vocês têm se tornado, eu tenho ouvido que vocês amam o Senhor, eu tenho ouvido que a palavra de Deus está trazendo libertação, eu tenho ouvido que Jesus está curando pessoas, que Jesus está libertando pessoas. Isso era a gratidão de Paulo com essa carta. E o verso 7 diz: como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Sabe o que ele está falando? Como vocês têm aprendido com o seu pastor. O apóstolo está dizendo: sabe esse Epáfras aí? É o pastor de vocês. Para de ouvir esse povo, escuta seu pastor. Esse cara está aí, Leandro, esse cara abre a casa dele, esse cara está começando uma reunião, tem muita palavra ao seu redor, está trazendo muita confusão para vocês. Escuta o meu filho Epáfras, que nós às vezes nunca lemos sobre ele, só que Paulo conhecia, e o Senhor Jesus o conhece. Verso 8: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Olha a importância desse homem naquilo que o Senhor estava construindo. Olha o que esse homem fez. Esse homem começa essa igreja de Colossos e vai construindo algo. Essa cidade hoje não existe mais, mas a palavra de Deus ficou para nós. Olha a importância daquilo que ele está fazendo. A minha pergunta é: você está fazendo parte daquilo que Deus está construindo nesses dias? Epáfras, no tempo dele, ele fez parte. Ele fez parte. A minha pergunta é: o que eu e você estamos fazendo para a construção do Evangelho? Nós estamos frequentando igrejas, o que já é um primeiro passo. Glória a Deus por isso. Você está aqui nessa noite, você não está em outro lugar, você não está vendo Fantástico, os gols do Fantástico, você não está vendo série, você está aqui na casa de Deus, e eu celebro a Deus por isso. Mas não se trata de estar, se trata de ser parte. Ser parte da construção, ser parte de cada tijolo que é levantado, ser parte de um avanço, ser parte de, nós vamos começar ali, do outro lado da rua, ali um trabalho com os filhos do fulano ali, que não vem na igreja. Pastor, eu quero fazer parte. Pastor, não tem muito não, eu quero ofertar R$10 todo mês. Irmãos, você tem 3 maneiras de você ser parte: orando, ofertando ou participando. Quem vai não é mais importante que quem ora, e quem oferta também não é mais importante que quem ora. Tudo faz parte, mas a minha pergunta é: a gente está fazendo parte da construção de Deus? Esse homem fez. O que está nos impedindo, o que Deus está nos pedindo, mas ainda não estamos fazendo? Essa é uma pergunta que só você pode responder. O que Deus tem te pedido? Mas ainda, pastor, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e Deus fala: já falei, vou falar de novo. Sabe, eu ouvi algo num café da aliança do apóstolo Douglas, que eu nunca me esqueci. Se você não está ouvindo a voz de Deus, volte aonde Ele falou a última vez. Irmão, foi algo que... E olha, irmão, que a minha cabeça é ruim de memória. Mas tem coisa que me marca. Pastor, eu não escuto Deus mais. Aonde foi que Deus falou com você a última vez? Volte a esse lugar, que Ele vai voltar. Pastor, mas foi 10 anos atrás. Ele vai falar: vai lá e faz aquilo que eu te falei. Eu não vou te levar a um lugar novo se você não está fazendo isso. Você não vai passar para a terceira fase sem passar pela primeira. Você não vai chegar no terceiro andar sem passar pelo primeiro, sem passar pelo segundo. E nós estamos querendo muitas vezes pular etapas. Lucas 14:16 diz assim: porém lhes digo, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Isso é uma parábola de Jesus. O verso 18 diz: e todos a um começaram a dar desculpas. O Senhor, irmão, fez um banquete. Eu estou falando que um Senhor
fez um banquete e mandou convidar todas as pessoas. E sabe o que elas davam? Desculpa. Irmão, agora não, graças a Deus que eu sou nova criatura. Mas eu era bom para dar uma desculpa. Irmão, eu era especialista para dar um desculpa e dar um migué. Ah, meu amigo, quantas desculpas eu dei para não ir na igreja? Não tem camisa, o cara me dava a camisa e eu não ia. Eu não tenho Bíblia, me dava a Bíblia, eu não buscava. Vou passar na sua casa. Irmão, eu era tão artista que eu ia para o outro lado da rua lá e ficava olhando o cara lá em casa. De verdade, irmão, eu falo isso, porque eu era bom para dar desculpa. Eu ficava olhando. Tem um irmão Araguari, chama Wintler Zaga, Zaguinho, o apelido dele. Ele tinha uma motinha, era mototáxi, buzinava, bibi, bibi, e eu ficava olhando ele lá, porque saía eu voltava. Por quê? Porque eu era especialista em dar desculpa, mas agora eu sou nova criatura, e minha pergunta é, e você? Tem dado desculpa para Deus? Para o banquete que Deus está fazendo, para o banquete que Deus está construindo, para aquilo que Ele está te chamando, o que Ele chamou você, eu não posso fazer. Às vezes vou até com você, vou até orar com você, vou até do lado, vou até ofertar, mas tem coisa que Ele chamou que eu não sou capaz de fazer, porque Ele chamou você. Disse o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me dê desculpa, não posso ir. Irmão, esse homem tinha comprado algo. Imagina, irmãos, que é não ter um campo e ter comprado, né, Leandro? Comprei uma chácara agora, né, Leandro? Que coisa boa. Ô, Senhor, me dá uma também. Gosto de uma chácara. Não precisa ser muito não, irmão. Não quero criar nem gado. Não quero só um lugar igual na Miranda ali. Sabe um lugarzinho que tem uma casa assim, beirado um rio, uma canoa, um barquinho, um deckzinho lá, para eu pôr minha cadeirinha 5 da manhã de rabarabalabala, ah, meu amigo, Deus vai me dar em nome de Jesus. E vou levar os irmãos, tu vai para lá, tá, viu? Vai todo mundo, vou ficar lá sozinho não, porque sozinho tem graça, irmão. O que eu quero um lugar sozinho? Eu quero meus irmãos comigo, eu quero lá um arroz com frango lá, quero churrasco nesse lugar. Mas a pergunta é, era o dia dele lá ver esse campo? Será que ele não podia ter visto esse campo no outro dia? Você tinha que ter comprado, ele está falando que eu comprei um campo, tinha um banquete, irmão. Será que ele não podia ter falado assim, amanhã eu vejo meu campo, hoje o Senhor está me chamando para o banquete, eu tenho um compromisso com meu Deus. Verso 19, e o outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-las, rogo que me desculpe, não posso ir. Irmão, aqui está falando que esses homens não foram pecar, ele também tinha conquistado algo, a questão é, ele não priorizou, o Senhor está chamando, e isso aqui pode parecer para nós assim, não, eu não. Quantas vezes o Senhor te chama, você não larga nem um celular? Nem um celular. Quantas vezes, irmão, você está no culto pensando no jogo, pensando no problema, pensando na conta amanhã, cochilando, irmão, pelo amor de Deus. Hoje eu estava adorando ali, eu dei uma bocejada assim, sabe? Adorando a Deus, porque o Judá não deixou eu dormir hoje à tarde, hoje eu não consegui. Sim, estava mais cansado que outros dias, domingo eu dou uma cochiladinha, vou ficando velho, né, irmão? A gente tem que dar uma cochilada, a gente tem as manias da gente, né? Não é assim, pastor? A gente vai ficando, vai ficando velho, vai ficando cheio de mania, né? Só hoje não, mas tava que, cara, mas eu tô aqui adorando meu Deus. Se eu estiver com o celular na cara, se eu vou ficar em pé, fica do lado de Jair, lá no fundo, se eu já com sono, brava choro, macho, né? Você começa a marchar no culto, se eu preciso, sabe? Mas nós precisamos, irmãos, dar a Deus o que é primeiro. Dar a Deus o que é primeiro. Deus não quer o que te sobra. Deus quer tudo de você. Porque você pode estar dando e Deus não está recebendo. O outro, verso 20, o outro disse, casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. Irmãos, não sei quantos anos esse homem era solteiro, vai ver que ele orou, né, irmãos? Orou pela varoa, pela ungida do Senhor, né? Podia ser a noite de núpcia, santo, né? Naquele desejo de estar com essa esposa. Isso é ruim, irmão? Isso é bom. Mas existia algo melhor. Existia algo melhor, que era estar com o Senhor. Eu venho, durante muito tempo, eu fui adepto a um esporte, né? Hoje entendo que não tem muito parte com Deus aquilo. E um dos projetos que eu tinha na minha vida era tirar crianças da rua. Projetos sociais para salvar crianças, para que crianças não entrassem nas drogas, sabe? Era algo que estava no meu coração. E eu abandonei isso. Mas eu não abandonei esse sonho por algo ruim, abandonei por algo melhor, irmão, que é Cristo Jesus.
Eu posso fazer a mesma coisa hoje da igreja. Posso, através de ações sociais, também mudar a vida não só de criança, mas de adulto, de casais, de família. Então eu abandonei uma missão, irmão, por aquilo que é eterno, por aquilo que é maior. Às vezes Deus vai te pedir algumas coisas do seu sonho na terra, mas por um propósito muito maior. E abrir mão daquilo que é terreno vale a pena. Vale a pena porque Cristo está recebendo. Sabe, para mim Epáfras é só alguém que não parou nas desculpas. Só isso. Ele é um homem que poucas vezes a gente lê na Bíblia, pouquíssimas vezes Deus fala. Como ouviu o pastor Luiz Hermínio falar, Ananias, né, orou com Paulo e nunca mais fala dele, né? E se fala tanto de Paulo. Ele só foi lá e abriu o olho do Paulo, mas ele cumpriu o que Deus estava falando. A gente está abrindo os olhos dos Paulos que precisam. Onde eles estão, irmão? Eles estão em toda a sociedade. Aquele que não está em Cristo é miserável. Que miséria não é falta de dinheiro, miséria é falta de Deus. Pastor, traz para o Mevan, irmão, vai para a igreja que quiser, mas abra os olhos dessas pessoas. Não pare nas desculpas. Deus não quer te dar um serviço, mas qual a parte da vocação de Deus para a sua vida e onde você está? Que a gente pensa, irmão, que vim para a igreja trabalhar. Não, estou trabalhando. Tem gente que tem que falar, pelo amor de Deus, bom, para trabalhar um pouco, vai para sua casa. Porque teve gente, irmão, que às vezes se perdeu na igreja de tanto trabalhar. Reunião segunda, reunião terça, reunião quarta. Irmão, e que hora que você passeia? Vai dormir um pouquinho, tem que falar às vezes para um, cara, vai descansar. Onde eu vou hoje? Pelo amor de Deus, vai ver Netflix na sua casa com a sua esposa, faz alguma coisa, porque você precisa dosar até o trabalho. Irmão, Deus não quer te dar um serviço na igreja. Pastor, está pesado, então para, porque a Bíblia fala que o fardo é leve e o jugo é suave. Você tem que ter tempo com a sua família, você tem que praticar um esporte, você tem que viver bem, você tem que sobrar um dinheirinho e jantar fora. Se não sobrar, faz igual eu me ajudar hoje, tomamos uma casquinha no Parque do Sabiá, sentamos lá, tomamos uma casquinha, já sujou minha cara tudo com a mão, minha roupa, que agonia. Às vezes não vai ter muito, mas você vai ter pouco, irmão. Então isso é importante, você viver o que Deus tem para você na terra, mas não dê desculpas para o chamado de Deus para a sua vida. Em 1 Coríntios 12, Paulo escreve nos sermões na parte do corpo, né, que Deus chama uns para isso, outros para aquilo. Mas a minha pergunta é, o que Deus te chamou para fazer? A gente escuta muitas pessoas, né, como pastor, hoje aqui há uns 2 anos, mas eu já escutava isso muito. Nossa, pastor, eu estou usando tudo aqui, mas eu não me sinto parte. A minha pergunta é, quando você não encontra o Senhor, é porque você não se encontrou ainda em Deus. Você nunca vai se sentir parte de nada se você não se encontrar primeiro no Senhor. Pastor, mas parece que eu estou aqui, eu não tenho amigo. Irmão, faz amizade com alguém, conversa com um aí, irmão. Senta três noites do lado dele aí, domingo aí. Pega o telefone dele, manda uma mensagem para ele segunda-feira. Ô, Pai do Senhor, irmão, bom dia aí, uma semana abençoada para você. Na terça ele te responde, na segunda semana de novo. Irmão, a amizade se constrói. Ninguém fica amigo de um dia para o outro assim, é um processo, é uma construção. E quando nós não encontramos pessoas que não suprem nossas carências, a gente fala, não me sinto parte. É verdade ou não é, irmão? Examine o homem a si mesmo. Isso é uma verdade. E nós não aceitamos, irmãos. Pastor, mas eu não tenho me encontrado em Deus. Você tem 2 opções para te ajudar. O primeiro se chama Cristo Jesus e o Espírito Santo. E o segundo é o seu pastor. Pastor, parece que eu quero me encontrar, mas eu não sei o que fazer. Vamos orar? Me chama para orar, irmão, vamos orar. Deus pode falar com você, Deus pode me usar para falar com você. A gente pode estar orando, Deus levantar o Eric da bateria aqui. O Eric falou, assim diz o Senhor. Mas o Eric vai largar a bateria. Irmão, se Deus mandar, larga essa bateria, Eric. Vai lá e libera a palavra que Deus está falando. Mas nós não vamos fazer isso se a gente ficar dando desculpa para sempre. Não tenho tempo. Sabe, às vezes, irmãos, nós estamos como esses homens dessa ceia. Trabalho demais, acorda cedo demais. Tem gente que acorda 4 horas para trabalhar, irmão. Vou mandar esse cara acordar 3 para orar? Tá doido, vai dar conta, Leandro. Mas você pode estar no seu trabalho adorando. Você pode estar no seu trabalho orando. Você pode tirar todo dia do seu almoço de 1 hora, 15 minutos, e pôr um fone e falar para os amigos que trabalham, irmão, eu vou só ter um tempo com o meu Senhor ali. Esse cara é doido mesmo, irmão. Um homem que acredita que um peixe comeu o homem 3 dias e 3 noites é certo?
é certo não, está tudo certo. Vou ali ficar com meu Deus, ali 15 minutos orando ali. Isso é fazer a vontade de Deus. Ser parte não está relacionado a alguém suprir nossas carências, mas sim você encontrar a sua identidade. Quantas vezes na igreja, no nosso casamento, nós estamos esperando, irmão, o outro suprir nossa carência. O seu marido não vai suprir sua carência, a sua esposa não vai suprir sua carência. Quem tem que suprir você, irmão, é Cristo Jesus. Não, pastor, quando eu casar eu vou ser feliz. Irmão, você tem que ser feliz sozinho. A Bíblia fala a palavra solteiro, significa completo. Então, pastor, eu estou solteiro, vai casar, irmã. Deus vai te dar um varão bonito e cheiroso, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, eu creio nisso. Mas tem que ser feliz com o seu Senhor. Porque se chegar uma tranqueira, você vai falar: aparta de mim, que não vos conheço. Irmão, porque você é feliz com o seu Deus. Pastor, tem que arrumar uma mulher. Irmão, você tem que arrumar Jesus. Casa com Cristo primeiro. Seja alguém resolvido com você. Depois pense em conhecer alguém. O que você tem buscado de crescimento no Senhor? Nós precisamos, irmão, crescer de glória em glória. Precisamos ser transformados. Precisamos acabar o ano melhor que o ano passado. Pastor, mas eu estou voando. Irmão, não sei que eu estou voando, não, mas eu estou melhorzinho que eu era. Minha meta é estar melhorzinho ano que vem. Irmão, porque isso já agrada meu Deus, né? Não ser um homem que ira mais, ser um pastor melhor, ser um filho de Deus melhor, acabar o ano de uma maneira diferente. Porque se eu for melhorando a cada dia, irmão, quando eu chegar com 80, com 90, com 120, que eu vou viver muito, irmão, vou viver muito. Se você viver, você vai ver. Se você morrer, não morre não. Eu vou viver muito. É chegar meus 120 anos, irmão, melhor que 40, melhor que 50, melhor que 60. O que você tem buscado ajuda naquilo que não está sabendo resolver. Eu vou resolver todos os meus problemas. Deixa eu te contar uma coisa: você não vai conseguir. Você precisa de ajuda do Senhor, de ajuda das pessoas, de ajuda do seu irmão, de ajuda do seu pastor. Você não vai vencer a sua vida sozinho. Paulo manda essa carta aos Colossenses respondendo a carta do seu filho. Aqui eu quero terminar. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 2:4. Colossenses 2:4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que era o problema dessa igreja, irmão? O ensino. Então a primeira coisa que ele fala: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também, ainda nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Nessa carta, Paulo fala da santidade, fala da fé, fala dos deveres domésticos. Então, esse homem, Epáfras, manda uma carta com uma dúvida para Paulo, mas Paulo traz um balizamento para a igreja. Paulo não só responde, Rafael, essa carta, ele fala sobre santidade, ele fala do dever da fé, ele fala de dever doméstico, e até hoje temos nas nossas mãos, porque Epáfras levou a dúvida a Paulo. Sabe essa dúvida desse homem sobre a igreja? Ele mandou para Paulo, e Paulo não deu uma resposta, Paulo deu um balizamento. E quando eu estou com uma dúvida no meu casamento, eu vou lá em Colossenses e leio o que está escrito sobre o casamento. E quando eu estou em dúvida sobre a fé, eu vou lá e leio o que Paulo escreveu a esse homem falando de fé. Sabe por quê? Porque um homem um dia não soube fazer alguma coisa e pediu ajuda. E nós,
como a gente está? A gente está entendendo que não sabe e falando: meu Senhor, me ajuda, meu pastor, me ajuda. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu irmão. A sua cura, a sua restauração é aquilo que Deus vai fazer através de você amanhã. Deus sara a sua família para você sarar a família de alguém. Deus cura o seu câncer para você curar o câncer de alguém. Deus cura a sua enfermidade para dizer: você pode ser curado da enfermidade. Deus liberta um da droga para ir lá falar para o outro. Deus pode te libertar. E onde Deus te libertou? E o que você está fazendo com isso até hoje? Ah, pastor, eu sou um milagre bonitão da Balachita. E aí, vai ser um milagre a vida inteira sentado numa cadeira? Falando que vai na igreja? Irmão, de verdade, está na hora da gente sair da nossa zona de comodidade, porque nós vamos prestar conta disso para Deus. Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda a Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebeste mandamentos, e se for ter convosco, recebe. Aqui é a carta de saudação final à igreja, né? Verso 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Ele está sozinho, irmão, está escrevendo uma carta com dificuldade. Ah, meu Deus, verso 12. Saudai-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Está dizendo: cara, vocês não sabem quem é esse homem não. Esse homem está orando por vocês, combatendo sempre por vós orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumado em toda a vontade de Deus. Às vezes nós olhamos um homem, não sabemos quem é, ninguém lê, ninguém fala desse homem, mas Deus reconhece quem é esse homem. Nós estamos sendo reconhecidos por Deus. E o verso 13 diz: pois eu lhe dou testemunho, que tem grande zelo por vós, como pelos irmãos de Laodiceia e pelos irmãos que estão em Herápolis. Sabe, Colossos está a 14 quilômetros de Laodiceia, e está a 10 quilômetros de Herápolis. Então esse homem Epáfras dava a sua vida pelo povo de Colossos, mas dava a sua vida pelo povo de Laodiceia, dava a sua vida pelo povo de Herápolis. Sabe, ninguém fala desse homem, mas esse homem pastoreava Colosso, pastoreava Herápolis, pastoreava Laodiceia. Esse homem dava a sua vida pela obra de Deus. Sabe, não tem uma carta a Epáfras, não tem um livro de Epáfras, não tem nada, mas tem o galardão desse homem no encontro com Jesus. Porque ele não deu desculpa, Rafael, ele não parou nas circunstâncias, não parou nos problemas. Essa carta, irmão, que ele manda tirando uma dúvida, na mesma pedido de volta, vem a carta a Filemon, vem a carta a Filipenses, vem outras cartas. Às vezes Paulo escreve por uma dúvida que ele teve, e até hoje, irmão, nós estamos lendo a carta, porque um homem falou da sua humanidade, e não deu desculpa. Que haja em nós, irmão, um sentimento nesses dias, de não parar nos problemas, de não achar que seu problema é o maior. De verdade, não é, não sei o que está passando, mas quero te contar, seu problema não é o maior, e seu problema não é o único. Pastor, e a hora que eu vencer esse, vai vir outro, tá? Cinge os lombos aí, Rafael. É igual videogame, passa uma fase, vem outra. Mata um monstro, vem outro maior na fase 2. Mata o monstro na fase 2, vem o chefão dos monstros de videogame. Quem teve videogame quando era criança era assim, vencia um monstro, graças a Deus. Aí passa na fase, no finalzinho vinha outro monstro maior. Essa é a nossa vida. Mas nós vamos parar, irmãos, nas dificuldades. Pastor, mas ninguém vai saber quem eu sou. Aqui você fala: Marcos, Lucas, meus cooperadores, mas Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Que o Senhor coloque em nós de verdade um senso de comprometimento, um senso de investimento, um senso de se gastar de verdade com aquilo que é a vontade de Deus, um senso de priorizar o que é Deus, né? Tudo é bom, irmão, viver bem é bom, passear é bom, comer é bom, mas melhor é estar com o Senhor. Pastor, eu estou alguns dias lá em casa, algumas manhãs na igreja, né? Não devo viajar para lugar nenhum esses dias. Irmãos, eu gosto de viajar, eu gosto de todas as coisas, mas sabe onde tem sido o meu descanso? O meu descanso tem sido no Senhor.
Que você ache nesse lugar esse encontro de desfrutar, de zelar, de amar e entender que Ele é suficiente para você. Amém? Fecha seus olhos, vamos adorar o Senhor nessa noite.